Bom, na semana passada, aqui no Informativo TVU, a gente destacou várias religiões e hoje vamos falar sobre o ecumenismo. E a gente recebe aqui no estúdio a Rosilene Alvarenga, que é pregadora pregadora ecumênica, é isso, né? Isso, boa exatamente. noite. Boa noite. Pregadora ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, para a gente entender, Rosilene, o que é a Igreja Ecumênica? Então, a Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ela foi proclamada no dia 7 de outubro do ano de 1973, na cidade de Maringá, no estado do Paraná, pelo saudoso proclamador, da religião do terceiro milênio, Alziro Zaror, poeta, radialista, escritor, E no ano de 1983, ela foi oficializada pelo José Simões de Paiva Neto, que é o presidente e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia nós temos então a Igreja Ecumênica, localizada na Avenida Marcos de Freitas Costa, 1840, no bairro Oswaldo Rezende, desde o ano de 2005, a sua inauguração, aqui em Uberlândia, certo? Atendendo inúmeros adeptos, famílias, proclamando então a vivência do ecumenismo, tão pregado, vivido por Jesus, o qual nós fundamentamos toda a nossa pregação nessa vivência do ecumenismo através dos ensinamentos do próprio Mestre Jesus. E Rosilene, o que difere a Igreja Ecumênica das outras igrejas? Então, porque como nós aprendemos que somos todos irmãos em humanidade, somos todos irmãos, filhos de Deus, pai e mãe de todos nós. Mas a religião do terceiro milênio, que nós falamos também, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ela traz para a gente a vivência desse ecumenismo na sua prática, certo? Abraçando a todos, indistintamente, independentemente da crença, da sua religiosidade, da sua descrença também, tá? Porque as pessoas, quando elas vivem esse ecumenismo, ou seja, essa universalização no bem, na solidariedade, no amor ao próximo, nós estamos exemplificando o grande exemplo de Jesus, que é o grande ecumênico, porque a todo momento o Cristo de Deus, no seu Santo Evangelho e também no seu Apocalipse Redentor que nós pregamos, fundamentamos toda a nossa pregação dentro desses ensinamentos do Cristo de Deus, que ele diz assim: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Esta ordem de Jesus, nós falamos é uma ordem, porque Jesus disse novo mandamento, porque a gente vinha ali, dos 10 mandamentos de Moisés, os 10 decálogos. Então o Cristo de Deus, pela vivência desse amor a toda a humanidade, ele traz então essa ordem. E nós então exemplificamos e compartilhamos na vivência solidária, abraçando a todos, porque o ecumenismo nós compreendemos como respeito à sagrada criatura humana. Certo. Então, indistintamente, inclusive sempre nós pensamos no grande ensinamento de Gandhi, o presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. Ele diz assim, ele afirma esse ensinamento de Gandhi, quando ele diz assim, são inúmeras formas de cada um pensar, As divergências, as diversas formas de pensar não podem ser motivos de hostilidade. Sim. Então, são essas diferenças que nos une através desse respeito, da solidariedade, do amor ao próximo. Então, Jesus, sendo esse grande ecumênico, nos mostrando que a gente precisa nos amar, que está lá nas anotações de João, está lá na Bíblia Sagrada, João, capítulo 13, versículos 34 e 35, quando Jesus afirma: novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. E por muito nos amarmos, respeitarmos, termos a empatia, sermos solidários, fraternos, porque isso tudo são palavras de ecumenismo, A gente vai se respeitando, a gente vai compartilhando, a gente vai entendendo, a gente vai socorrendo, se solidarizando com o outro e a gente vai construindo, então, esse amor que Jesus espera de todos nós, E aí ele diz assim, olha, por muito vocês se amarem, independentemente de classe social, independentemente da sua crença, da sua
origem, né? Mas acima de tudo, vocês serão reconhecidos. Então, todos, por muito nós nos confraternizarmos, olha que glória, né? Seremos reconhecidos por Jesus, sendo Filho de Deus. Jesus afirma a todos nós, eu e o Pai somos um, sermos reconhecidos pelo Cristo. Por esse ato de ecumenismo. Por isso, então, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ela se baseia, né, nessa compreensão, que é a casa de todos. E nós moramos, né, numa única casa, o planeta Terra. E o que nos diferencia são as distâncias geográficas, né? E também as ideologias que existem, até mesmo para confraternizar e ensinar os adeptos a esta vivência desse respeito, desse amor, dessa fraternidade, para que a gente não mais assista ainda, né? Desperdício, a gente estava acompanhando agora há pouco, né? Que é a matéria, a questão do desperdício, a gente está vendo tanto a questão da conscientização com o nosso meio ambiente. A gente precisa ser ecumênico com a nossa mãe natureza, saber respeitar, né? Saber então que a gente pode aproveitar esses recursos naturais que um dia pode nos faltar, né? A questão da água e acima de tudo com a gente mesmo. Não é porque eu sou de uma religião tal, você de outra tal, eu sou lá da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, né? Você possa ter a sua ou não ter nenhuma, que a gente vai se degladiar. Não, é importante ter respeito, né? Exatamente. Então, o ecumenismo, que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, desde quando ela foi proclamada pelo saudoso irmão Alziro Zarur, e hoje, né? Há mais de... Nós fizemos 50 anos dessa proclamação. Jovem ainda. Jovem ainda, né? No dia 7 de outubro faremos 51 anos, né? Então a gente busca realmente na prática exemplificar esses ensinamentos de Jesus, porque é isso que vai confraternizar as pessoas, é isso que nós vamos, como eu falei, né, a gente não vai mais assistir então a questão da destruição da natureza, porque a gente vai saber respeitar, porque tudo passa pelo respeito, né? A gente não vai mais ver a questão de ódios, de preconceitos, de intolerâncias, tanto na parte, né, de cor, de raça, de etnia e até mesmo intolerância religiosa, porque um é de denominação tal, outra denominação Y. Não, nós precisamos nos confraternizar, porque o que nós pregamos é justamente que somos filhos de um único pai e mãe de todos nós, Deus. E eu te pergunto uma coisa, é importante uma pessoa ter uma religião? Olha, assim, a religião, ela mostra o caminho, tá, dos ensinamentos do Cristo, né, daquilo que a pessoa ela vai se encontrar espiritualmente. Tá? Então, assim, a gente sempre fala, a religião, ela não salva, podemos dizer assim, olha, se você vir para a religião aqui, né, você vai... Não, ela vai direcionar o seu coração, ela vai te ajudar a você encontrar meios e formas desse contato socioespiritual. Vai ter uma base ali. Uma base, nós falamos do ecumenismo divino, que as pessoas elas precisam ter elas sentindo no coração, elas vão se encontrar e vão sentir aquela leveza, aquela paz. Como também tem pessoas que não professam nenhuma religião e elas se encontram com Deus, porque Deus, inclusive, João Evangelista, né, ele deixou registrado para a gente, dizendo assim, Deus é amor. E amor, se a gente vai lá no dicionário, ele é sinônimo de caridade, de fraternidade, solidariedade. Sim. Então, mesmo quando a pessoa ela possa não ter uma religião, mas ela vive esse ecumenismo no seu coração, né? Esse sentimento de fraternidade, ela está voltada e sendo também, né, esse elo fundamental que Deus quer que ela seja. Então a gente sempre fala, né, a religião ela é fundamental, mas se você está tendo esse encontro com Deus e não tem nenhuma religião, parabéns. Né, os irmãos ateus, nós falamos que também somos irmãos ateus, né, que quanto bem eles fazem, ajudam, socorrem, auxiliam, eles estão
fazendo bem, né? Independentemente, muitas vezes, nem pergunta que religião que você é, você acredita? Não, mas ele está ali ajudando, está fazendo bem, se coloca no lugar do outro, né? Na empatia que tanto está sendo falado, né? É verdade. A gente recebeu aqui no estúdio do Informativo TVU, Rosilene Alvarenga. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Ela que é pregadora ecumênica e que explicou para a gente também um pouco mais sobre a igreja ecumênica. Muito obrigado, viu, Rosilene? Eu que agradeço a oportunidade. Como nós falamos aqui do ecumenismo, no sábado agora, dia 29, nós teremos o 49º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus, que traz uma tese tão importante, né? Que fala assim, Jesus, o ecumenismo e a arte de viver como irmãos, né? E é justamente através da arte, da união entre todos, a gente vai então contrapondo tudo que há de negativo ainda, que infelizmente os nossos olhos veem, né, no mundo todo. E é através desse ecumenismo divino que nós falamos, ou seja, esse contato socioespiritual com Deus, com as forças divinas que você possa acreditar, né? Vai ser importante. Quem sabe você queira participar, conhecer um pouquinho mais, olha, entre em contato com a gente, Avenida Marcos de Freitas Costa, 1840, no bairro Oswaldo Rezende. Outras informações, nós temos o telefone também, é o 34 3210 5450. Esse é o nosso WhatsApp local. Certo. E também nós temos o nosso site, é religiãodedeus.org, e lá você vai ter muitas informações também sobre atividades, inúmeras formas de você também entender um pouco mais, né, do que nós pregamos, do que nós falamos, do que nós vivenciamos a partir dos ensinamentos de Jesus. Ok, tá dado o recado e aí uma oportunidade para conhecer. Para conhecer, exatamente. Um pouco mais sobre a Igreja Ecumênica. Muito obrigado, viu, Rosilene? Uma boa noite para você e obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos. E lá nós temos uma saudação e eu quero compartilhar com todos vocês. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite.